Oi, pessoal! Aqui é a Natália da Go Power e é com muito prazer que eu venho anunciar esse novo formato de conteúdo para vocês através dos nossos podcasts, que a gente vai começar agora. A gente vai trazer muita informação legal para vocês sobre o mercado solar, sobre tudo que tem de mais novo no mercado, tudo que tem de inovação. E eu tô aqui hoje nesse episódio com o Daniel da Go Power, que Tudo é o bem, pessoal? sócio da Go Power, com o Wilson, o outro sócio Olá, da Go pessoal, tudo Power. bem? Prazer. E para inaugurar esses podcasts que a gente vai começar, nada mais, nada menos que o Lucas Troia da Enphase. Boa, tudo bem, Natália? Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Lucas? Um prazer Prazerzão. enorme. Tudo bem, Lucas? Obrigado pelo convite, prazer grande estar com vocês. Obrigada E a você. Parabéns pela iniciativa, acho que o Muito mercado obrigado, precisa disso, precisa de conhecimento, de conteúdo. Contem com a gente, que seja muito proveitoso aí. Quero agradecer, antes de mais nada, aqui a presença do Lucas, né, que hoje é o nosso grande parceiro aí de negócios. Vocês vão ver que, cara, é um equipamento fantástico que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Vocês aguardem para vocês verem como é que vai De ser. certa forma, ele vai revolucionar o mercado aí de vai. energia fotovoltaica, porque a instalação, o equipamento em si, ele é fantástico, né? Fantástico, fantástico. Pô, coisa Ô, boa. Lucas, quer falar um pouquinho do produto aí? Dar um briefing? Claro, acho que até como sugestão, Wilson, a gente podia falar um pouquinho, voltando um pouquinho, acho que é legal, né, para quem está assistindo a gente, conhecer um pouquinho mais do mercado de energia solar. Né? Eu Sim, acho certo. que se a gente trouxer um histórico, né, é um mercado que é relativamente jovem no Brasil, iniciou praticamente em 2012 com a primeira resolução, Sim. a 482 da Agência de Energia Elétrica, né, a ANEEL. De lá para cá, esse mercado vem crescendo a passos largos. Hoje já são mais de 4 milhões de sistemas instalados no Brasil. O Brasil atingiu a potência instalada de 32 GB de geração distribuída, que é esse nosso muito mercado legal, residencial, comercial de usinas até 5 MB de potência. A gente já mais do que dobrou a capacidade instalada na geração centralizada solar, que são 15 GB. Ou seja, o Brasil hoje tem 47 GB de potência instalada de energia solar. Incrível, né? Global. Já representa mais ou menos 20% da nossa matriz, 19,5%, 20%. Cada mês que passa esse número atualiza. Mas eu estou nesse setor praticamente no início, em 2014, né? Então vai fazer 10 anos já na geração distribuída. E quando eu comecei, o solar era menos de 1%, né? Então é muito legal ver esse crescimento. É muito interessante mesmo. Principalmente acompanhar. ver a geração distribuída, né? Sim, No início era a geração centralizada muito maior e a geração distribuída era pequenininha. e em pouco tempo, estamos falando aí de 12 anos desde a legislação, que hoje já é uma lei, a 14.300, né? Então, ainda mais segurança jurídica, acho que esse é um desafio para a gente que está aqui atuando no Brasil, né? Eu como empresa multinacional, vocês empresários, a gente sabe que o ambiente de negócio no Brasil é desafiador, a gente brinca que o mercado brasileiro não é para amador, Não né? é. Nunca foi. Cada dia é uma surpresa, né? Cada dia uma surpresa, mas eu acho que isso faz a gente ficar mais cascudo, mais, Sim, né, sem dúvida. à prova de intempéries, e a gente consegue crescer, ser mais criativo. Então acho que isso a gente tem que agradecer, né? Exatamente. Como diz um amigo meu, mar calmo não faz bom marinheiro. Nenhum. Então, exatamente. nas Exatamente. dificuldades que a gente cresce. E o Brasil eu acho que é esse exemplo muito peculiar, né, de condições diferentes de mercado. Mas voltando para o mercado de solar, apesar desse crescimento aí, se a gente olhar os números, né, já teve ano que o mercado cresceu mais de 300% de um ano para o outro, né, ainda 3% das residências, né, do mercado consumidor de solar Tem muito a crescer tem ainda, muito a né? crescer. Tem Ou muito a seja, a crescer. gente tem Mercado ainda promissor, né? um horizonte azul, oceano, né, azul aí de mercado. E o que eu acho legal também do Brasil é que quando eu comecei lá em 2014, se a gente parar para pensar, o número de unidades consumidoras, se eu não me engano, era 78, 80 milhões de unidades consumidoras. A gente já tem mais de 94, acho, milhões de unidades consumidoras. Ou seja, em 12 anos a gente já adicionou quase 12 milhões de novas unidades consumidoras. Sim. E isso
isso é uma realidade que vai se repetir, ou seja, a demanda vai continuar crescendo. Né? Por mais que a gente cresça, vamos chegar em 10, 12 milhões de consumidores gerando a sua própria energia, a cada ano tem mais 1 bilhão, 1 milhão e meio. Por quê? Exato. O Brasil, é um mercado muito promissor, né, cara? E o Brasil tem um déficit habitacional muito grande. Então, todo ano você tem construção de novas residências, de novas casas, de novas empresas, de novos negócios. Então, eu brinco que é uma espiral de crescimento infinita. Vai ter demanda praticamente infinita. Sim. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente. O solar é um pedacinho disso, né? Só. Então, né? A Go Power é energia sustentável. A Enphase é Enphase de energy, né? Energia. Não é só solar. Solar é a pontinha do iceberg. A gente vai falar muito ainda de eletromobilidade, né? Da eletrificação das frotas. A gente vai falar de armazenamento de energia. A gente vai falar principalmente de gestão inteligente de energia. Então, esse eu acho que é para onde é o principal foco, exato. O mercado vai. Eu acho que a gente, como empresa, como fornecedor, tem solução para ajudar tanto o consumidor final como empresas parceiras como vocês a poder trazer esse tipo de solução para o mercado. Né? Acho que esse é o nosso grande intuito é isso, é sempre trazer essas novidades para o mercado. Por quê? Porque, como você falou agora, é um mercado que está em crescimento constante. Constante evolução. Constante evolução. Eu lembro que no começo do ano a gente tinha alguns tipos de solução que eu já não uso mais hoje. Legal. Já ampliou muito. Então, ficou ultrapassado. No começo do ano a gente falava usina de investimento, a pessoa, mas investir no solar, hoje já é o foco do negócio, é o usina de investimento, qualidade, é a bola da vez. Então, assim, só para dar um briefing sobre a Go Power, hoje a Go Power, ela é uma empresa nova, como nome, né? Como Go Power é uma empresa nova, mas assim, eu já trago uma bagagem do solar de 8 anos, né? Eu já mexo com solar já há 8 anos, trabalhei com franquia, enfim, e agora a gente decidiu abrir a nossa empresa. Por quê? Porque eu fiz a fusão com o Wilson, né? O Wilson, cara, ele já é do mercado de construção civil há 28 anos, com a ClimaUp, a empresa de climatização dele. Referência. A qual também é referência. A qual também foca muito em energia sustentável. Então veio a sinergia, né? Sinergia é muito interessante. Então a gente tem muito a acrescentar aí na parte de solar, porque a gente já faz aquecimento de água através de placas solares. Já trabalha com solar há muito tempo. Solar térmico, que é uma outra tecnologia. Então agora com o fotovoltaico tem muita um casamento perfeito aí. Muita gente ainda confunde, né, Wilson? Assim, eu lembro quando eu comecei há 10 anos atrás, não, porque solar eu já tenho aqui em casa, já aqueço a água. Não, é diferente. Você tem o solar térmico, que é aquecimento de água, você tem o solar fotovoltaico, que gera energia elétrica para abastecer. Então muita gente confunde, é normal isso. E essa sinergia é fundamental. E no final do dia, para vocês poderem ofertar essa solução conjunta, oferece o que tem de melhor para o cliente, porque você está trazendo mais eficiência para o sistema. Exatamente. A nossa maior preocupação é essa, assim, a gente sempre trazer o que tem de melhor no mercado para o cliente, justamente por isso, pela eficiência energética, pelo lance do cliente eu vou estar investindo um dinheiro na minha residência, ou na minha empresa, ou no meu investimento, entendeu? Então a gente quer sempre trazer o que tem de melhor, sim. E o aquecimento no Brasil faz muito sentido, né? A gente está num país tropical, então aquecer a água através do sol faz todo sentido. É uma tecnologia que já está muito mais difundida, que já ganhou escala comercial há mais tempo até do que o fotovoltaico, e o investimento inicial é muito mais baixo, né? O CAPEX é muito baixo. Eu acho que o payback é super curto também, né? Se a gente for comparar até com o fotovoltaico. Você percebe agora, né, que a gente estava usando muita matriz gás, né? Para fazer os aquecimento de água, aquecimento em geral, né? E agora a gente percebe que os clientes, né, as indústrias, comércios, eles estão alterando de gás para elétrico, né? Justamente pela facilidade do fotovoltaico, né? E pela economia, né? Pela economia, principalmente. E segurança também. O gás também varia, né? A gente teve recente na Europa uma crise do gás fortíssima. O preço do gás, da energia, né? A matriz energética europeia é bastante dependente do gás russo, principalmente. E teve uma crise e aí o custo de energia triplicou em alguns países. É verdade. Né? E a galera ficou sem gás, teve racionamento e custo. Então, no nosso caso, né, o Brasil, mais uma vez, privilegiado. A gente tem uma matriz energética a mais renovável do mundo. Não sei se vocês sabiam disso, mas hoje o Brasil tem a matriz energética mais renovável do mundo. 60, 50 e poucos % ainda é hídrica, claro. Mas o que a gente conseguiu fazer com o solar e com o eólico foi dar mais segurança até para essa matriz. Por quê?
no momento que você tinha, eu acho que quando eu comecei, o hídrico representava 70 e poucos % da matriz. Então, quando você tem um problema como a gente está tendo agora, de seca, né? Exato. Tanto que veio a bandeira vermelha por causa disso, né? Tanto que a bandeira vermelha está aí, mas a gente já passou por racionamento, a gente já passou por apagão, né? Não sei se verdade. vocês lembram mais de um episódio disso, Sim. porque a matriz dependia muito de uma única fonte. Sim. Quanto mais você amplia o leque de soluções, né? Por isso que essa diversificação ela é muito importante para o Brasil estrategicamente, porque você passa a ganhar segurança energética. Tá? No final do dia é isso, essa complementariedade. Claro, o gás tem importância, a gente tem, né, reservatórios de petróleo, o Brasil é rico também nesse recurso energético, né? O Brasil tem água abundante, sol vento, minerais. O Brasil é privilegiado demais, tem tudo para liderar ainda mais, mas na área de renováveis o Brasil hoje já é uma das lideranças. No ano passado a gente ficou em terceiro em capacidade instalada no mundo. Cara, isso é muito importante, juntando a centralizada com a geração distribuída. O Brasil foi o terceiro país que mais instalou energia solar. Olha só, né? Cara, como é que a gente... absurdo, né? Então, mas ainda tem muito potencial. Né? Então, não, é o que a gente estava conversando. É um mercado razoavelmente novo, mas ele já... A expansão foi muito rápida, né? E daqui para frente vai ser assim mesmo. O Daniel estava me explicando um pouco, porque eu sou do marketing e eu caí um pouco de gaiato no navio do mercado solar, mas bem-vinda, Natália. Você não vai sair mais. Não, é apaixonante. Eu já gosto muito de tecnologia, de inovação e assim, quando sustentabilidade também, sustentabilidade. Né? Quando ele me falou e me explicou, e eu entendi o quanto é inteligente o mercado do solar e o quanto é necessário, eu falei, gente, como que as pessoas ainda não... E muita gente não conhece, né? Assim, muita gente não conhece. Com certeza. Na verdade, assim, às às vezes as pessoas conhecem, mas elas têm um pouco de receio. Uai, será que isso funciona? Será que como é que você vai colocar uma placa e vai gerar uma energia e vai ligar minha casa? Eu tava até conversando com uma amiga minha, explicando um pouco sobre o que eu tô fazendo hoje e tudo mais. E ela falou, nossa, eu já pesquisei pra colocar isso na minha casa. Caramba, olha só. Tem uns 2 anos. Mas eu fiquei em dúvida se realmente funcionava. Eu falei, é bom demais pra ser verdade, né? Ela falou, então, eu não sabia se funcionava. E Natália, se ela for cotar hoje novamente, ela vai ter um susto, porque o preço, né? A gente teve uma redução de capex muito relevante nos últimos 2 anos. O payback médio hoje no Brasil está em torno de 2 anos e meio a 3 anos. Quando eu comecei, o payback eram 14. Nossa. É isso aí. Diferente. É isso aí. Hoje no Rio, eu estive lá na semana passada, por conta da tarifa de energia muito alta. A tarifa de energia no Rio hoje, na baixa tensão, é em torno de 1,25, 1,30. E a radiação solar também, em algumas partes do estado, muito relevante. Payback no Rio está dando 1 ano e meio em algumas regiões. Olha isso. Pouca coisa. É no-brainer. E se a gente for lembrar que esse rapazinho aqui tem 25 anos de garantia, pois é. Então, você está falando de um sistema que vai durar pelo menos 25 anos. Pelo menos, a gente tem estudos desse cara aqui, até por empresas parceiras, clientes, expectativa de vida de mais de 60 anos. Tá? A gente teve um estudo de um cliente nosso na França que fez essa análise e expectativa de vida de mais de 60 anos. Eles até questionaram a nossa garantia, mas por que vocês dão 25 anos? Vocês tinham que dar 50. Pois é. O equipamento, pelos estudos que a gente fez, vai durar muito mais que isso. Mas se você tem 25 anos de garantia fornecido pelo fabricante americano, que está aqui no Brasil, e o teu payback é em 2 anos, não tem o que pensar, né? Você não tem o que pensar. Eu falo pro cliente, né? Inclusive, no-brainer, né? Eu já vi algumas vezes, falei, cara, eu queria que você me falasse um motivo que você fala assim, não é interessante. Não tem como falar. Não tem como. A gente chega no cliente, o cliente, beleza, mas, pô, cara, fala um motivo que você acha aí. O que você tá pensando, qual é a sua dúvida? E principalmente também, né, gente, hoje, um motivo para ele não fazer talvez fosse a restrição de crédito, uma questão de não ter capital. Sim. Hoje você tem soluções de financiamento. Hoje você tem modelos de consórcio, né? Você tem modelos de consórcio, modelos de assinatura, de Energy as a Service. Você tem diversas soluções, né? Daqui a pouco vai ter o Mercado Livre, né? Que vai chegar, 2028 é a previsão de abertura do Mercado Livre. Não vai acabar o mercado de geração distribuída. Na verdade, a gente vai migrar, a gente vai passar a fazer autoprodução no Mercado Livre. É uma adaptação só. Então, não tem por que não fazer, né? Ou seja, gente, confiem no mercado solar, porque é a solução. E contratem a GoPower
os e equipamentos da contratem a Volvo com a Enphase. Enphase. É a junção É perfeita, isso. né? Falando um Perfeito. pouco de Enphase, explica um pouco do produto, Lucas, da empresa, Claro, como ela claro. chegou aqui no Brasil, como que... Excelente. Só fazer um parênteses, né? Quando eu e o Daniel, o Lucas apresentou pra gente a Enphase, eu e o Daniel falou, isso não existe, né? Não é possível. Foi. Não é possível ser tão Foi bom mesmo. assim. Fala, Cara, bom e demais foi- pra ser você sabe o que verdade. foi- você sabe o que foi engraçado? A gente tinha ido no nosso parceiro, Rafa, Bruno, Bruno, Edu, um abraço. um abraço turma. pra vocês. o Rodolfo. O Rodolfo. Cara, a gente Rodolfo, foi turma lá pra toda. ver outro assunto. Sim. Eu achei tão engraçado isso. A gente foi lá pra ver outro assunto e a gente tá vindo embora. E de Tava repente, lá coincidentemente. No dia. coincidentemente, o Rafael falou assim: cara, vocês vão embora já? Meu, não. Espera um pouquinho. Tem um rapaz aí, o Lucas, da Enphase, eu queria que ele apresentasse pra vocês. Foi. Aí a gente sentou, o Lucas começou a falar, eu olhava pra cara do Wilson e falei, não, Não é cara. possível. Não é possível. Ô, Wilson, como é que um cara dá 25 anos? 25 anos de garantia, velho. O que você tem hoje de garantia que o cara te dá 25 anos com a maior certeza que vai funcionar, né? Pois é. Foi isso E que com chamou mais a histórico, nossa né? atenção. Com histórico de- exato. Porque, não, acho que assim, falando um pouquinho da Enphase, né, e é realmente, eu já tô há 10 anos praticamente nesse setor e quando eu conheci a Enphase, eu falei, cara, é realmente um bicho diferente, né, desse mercado. É um fabricante americano, né, que surgiu no Vale do Silício. Eu acho que o fato de ter surgido ali, né, naquele ambiente de inovação e tecnologia, já faz com que o produto tenha uma série de características diferentes. E os fundadores da Enphase, né, o Raghu Belor e o Martin Fornage, um indiano e um francês, radicados nos Estados Unidos, né, foram estudar lá, se formaram, fizeram a vida nos Estados Unidos. Eles já tinham inovado na empresa anterior, né, que eles venderam na época lá para Cisco Systems por mais de 6 bilhões de dólares, de uma tecnologia para a área de TI, né, de tecnologia da informação, também disruptiva, né? E aí, empreendedor nato, você não para, né? Você vende a empresa, você abre uma outra, você vai, né, criar novas soluções. Eles começaram a olhar lá em 2003 o mercado de energia. Falaram, cara, esse mercado, olha a gente, está em 2024 ainda falando que vai ser um mercado... Eles estavam lá em 2003 mais de 20 anos atrás. E eles começaram a olhar e falaram, cara, esse mercado vai explodir, vai crescer de forma exponencial, vai ser a matriz energética do mundo vai ser renovável, né? Podia ser eólica, podia ser solar, mas o solar é que tem essa capacidade de geração em qualquer lugar. Sim. Esse é o grande vantagem do solar. A Natália falou, pô, e a gente tem, você agrega tecnologia, você agrega sustentabilidade e economia. Que mercado você consegue, né? Você que veio de outras áreas, né? Sim. O que você consegue trazer que vai trazer? Porque às vezes você consegue economia, mas não é sustentável. Às vezes você consegue, é sustentável, mas ainda não é economicamente viável. O solar fotovoltaico tem a capacidade de ter todas essas características num produto só. Desculpa. Mas às vezes eu fico perguntando, né, para o cliente, me fala alguma coisa que você vai pagar com a economia. Ou seja, você vai trocar uma conta pela outra por um período. Depois que você pagou o investimento... Hoje a gente chegou num momento de mercado, lá atrás quando eu comecei, não era assim, era o contrário, o financiamento ficava mais caro do que a conta de luz. Sim. Hoje, para grande parte, acho que a totalidade do Brasil, você consegue fazer um financiamento que vai ficar menor do que você paga de conta de luz. Menor. E então, a conta de luz você já paga. Já paga, é uma obrigatoriedade que você fixo. Tem que ter todo mês. Ninguém vai deixar de pagar uma conta de luz. Exatamente. Então, qual que é a diferença de você continuar pagando, trocar por uma outra solução que depois de 5 anos você vai ter ali, depende, né? Às vezes o payback é até menos que a gente estava falando. Até menos, e assim, até mesmo se não for, o financiamento para mim, cara, é no-brainer, você tá trocando uma parcela que é 1.000 por um financiamento de 800. Você tá gerando, 200, você tá economizando 200. A minha parceria com o Daniel foi engraçada, né? Assim que eu conheci o Daniel, que não conhecia muito de fotovoltaica, eu conhecia de fazer instalação. Sim. Porque afinal, eu faço instalação de placas solares, né? Aí o Daniel... Tudo bem, vamos falar. Falei, cara, antes da gente vender, vamos colocar aqui no escritório. Quanto que você gasta de energia? Entre 1.000 e 1.200 por mês. Tá, beleza. Vou arriscar, né? Porque pra mim também era novidade. Também era novidade. Cara, primeiro, aí de R$1.200, aí o primeiro mês abaixou pra 500 e pouquinho. Ainda tava... aí no segundo abaixou pra 300. Que foi aqueles pró-ratas. No terceiro mês, eu não acreditei. Tarifa mínima já. Pô, veio a tarifa mínima. R$35. Nossa. Aí agora, a conta ela pula, né? Então, a cada 2 meses eu pago 70.
Então, Uma conta de cara, de 1.200. e o ar-condicionado do escritório torando, né? Porque agora... Ou seja, tem uma gordurinha aí ainda que você consegue vender no... É, né? A gente estava Consegue vendo esses dias no vender aplicativo, tinha 15 mil quilowatts De crédito. armazenado de crédito. Armazenado. Caramba. É. 15 mil quilowatts de Eu crédito. acho que e além disso tudo, da economia, ele ainda te traz conforto, né? Exato. Você ainda tem a Ar-condicionado. possibilidade, porque muita gente, né? R$1.200. Imagina isso para uma família que tem uma renda menor, né? A conta de luz é um dos principais componentes do orçamento da família. Exatamente. Sim. Imagina você conseguir trazer economia Exato. para... Isso que é legal do solar também, porque ele é democrático. Né? Exatamente. Lá atrás, quando eu Nossa, comecei, não era. Investimento Agora- de R$150 mil, o payback. Agora, você tem energia solar numa residência, hoje está custando em 10, 12, 15 mil reais. Ficou muito mais acessível, né? Que você já consegue financiar uma parcelinha pequena para dar acesso à Pra dar população acesso, mais claro. carente. Então, é realmente uma solução muito revolucionária, porque Muito. ela é democrática também. Ela não é Muito. só para quem é o topo da pirâmide, o cara que é milionário tem energia De solar. jeito nenhum. Já foi lá Já foi, atrás. já foi. Hoje já não é mais essa realidade. Cara, Então, isso é eu muito legal lembro, também. eu lembro de quando eu É comecei o ESG a na vender. veia, né? Porque é É. economia, sustentabilidade e também o lado social, Sim. né? Então, Quando eu comecei a vender solar há 8 anos atrás, um sisteminha para uma residência aí era 40, 60, 70 mil reais. Fácil, Hoje a gente fácil. vende isso por 10, exatamente. 8. Não, era o de preço. vez em quando. Eu comparava que era o preço do carro. Ou É. mais caro que o carro na minha Mais época. caro que o carro, Era mais caro que o carro. Eu falava, era primeiro ou segundo maior investimento que o cara ia fazer. Só que diferentemente do carro, que desvaloriza 15% a 20% quando você tira da concessionária, Exatamente. comprou um carro de 100 mil. Você tirou da concessionária, você 80. vai vender, ele já está valendo 85, porque, No mínimo. no mínimo. E o solar é o contrário. É o ele contrário. valoriza o teu imóvel. Exatamente. Hoje, se você for comprar... No mercado brasileiro, a gente não tem esse estudo, mas a gente tem lá nos Estados Unidos, o mercado já mais maduro, estimativas entre 3% a 5% de valorização do seu imóvel. Olha isso. Quem tem energia solar. Só por botar ter. 5% de uma residência de 1 milhão de reais... Porque, óbvio, 2 né, milhões ele vai de reais. diminuir a conta dele de energia no mínimo em 80%. Né? Na hora de comprar uma casa, você comprar uma casa que já tem energia solar, que você não vai ter gasto de energia, ou uma que ainda não tem. Então, Exatamente. você tem essa cultura. Essa Não, cultura e também é muito interessante legal. a gente ter visitado muitas empresas e conversado com empresários, né? E óbvio que eles querem economizar e eles também estão muito preocupados com a imagem da empresa, né? Também, Na minha empresa ser também. sustentável, ter Claro, sido verde claro, e tal. isso- Então, isso também daí tem é bem interessante porque Nós temos todo um mundo case. está com essa preocupação, né? O É, ganho de sustentabilidade. é importante. O consumidor, afinal, está exigindo isso cada vez mais na forma como ele vai consumir. Ele quer exigir de empresas que são preocupadas e que fazem a sua Engraçado parte. que eu fui numa rede de hotéis e o diretor de manutenção dessa rede de hotéis, ele falou que os clientes, os hóspedes, na hora que eles Se vão preocupam. procurar a reserva, ele já vem aquele hotel, aquela rede de hotel que tem o selo verde. Interessante. Ele Exatamente. falou, cara, Muito legal. eu tô atrasado, eu já preciso ver isso daí o quanto antes. Segunda coisa Aí tamo lá, Go Power, Go Power. É Batendo isso. lá, né? Não? Batendo na Já porta. Mas bateu é na isso porta. aí, cara. Esse é o caminho, na verdade. Segunda coisa que vai, né, junto do solar é a mobilidade. Sim. Hoje, por Ah, exemplo, é verdade. a mesma coisa. Eu estou pensando em comprar um carro elétrico, estou pensando em trocar de carro e tal, já estou com o carro há um certo tempo, a gente trabalha com isso, né? É. Tem que, né, minimamente dar o exemplo. Mas até então a infraestrutura no Brasil ainda era muito pequena, né? E eu fiz uma viagem recente para o interior, semana 2, 3 antes da feira, né? Um pouco antes ali da Intersolar, e eu fiquei impressionado como a infraestrutura já está melhorando. Já. Então tá você, ao melhorando longo, bastante. né, eu fui para São José do Rio Preto, saí de São Paulo, fui fazendo algumas paradas, visitando alguns clientes, e no hotel que eu fiquei já tinha um ponto de recarga. Então agora, ao comprar o meu carro elétrico, eu já vou começar a pensar no hotel que tem o ponto de recarga. É isso aí. Hospedado, né? E já vi lá no Booking, aparece. Quando você vai no Booking, já tem sim. assim, esse hotel tem ponto de recarga. Mesma coisa do solar. Então você vê como a gente vai se transformando rápido, né, Rápido cara? demais, E cara. as É necessidades e as oportunidades de negócio que isso traz, né? Que isso também traz. Né? É um Porque a gente absurdo está pensando hoje o só no mercado solar, mas o solar e a eletromobilidade estão casadas, né? O cara que vai comprar um carro elétrico, ele vai botar, né? Eu me mudei para uma casa agora e aí eu tenho essa possibilidade. Então, por isso também a minha tomada de decisão de comprar o carro elétrico. Sim. Eu falei, cara, agora eu posso botar solar, posso botar um ponto de recarga na minha casa, às vezes para prédio, você tem uma certa, né, às vezes alguns prédios ainda não permitem, a questão de, né, de ratear o custo, tem algumas dificuldades, a instalação às vezes é um pouquinho mais complicada, mas tem solução para isso. Sim. Hoje o mercado já está super adaptado. Mas olha só a oportunidade, porque se você vai vender demais. solar para aquele cara, ele vai comprar o carro elétrico. Ou o cara que já tem o carro elétrico vai querer o solar. Ou o cara que não tinha e vai comprar o carro elétrico, ele vai precisar ampliar o sistema dele de solar. dele, exato. Porque o consumo dele vai
dobrar quase, né? Eu só ia falar uma coisa, né? Que como eu sou da parte de aquecimento de água, né? E você vê que agora a mudança, né? Antes a gente vendia placa solar para aquecimento de água. Hoje eu vendo placa solar para gerar energia. Fotovoltaica. E aí o cliente ele acaba colocando algum sistema de aquecimento elétrico e não mais gás. E não mais né? gás. Não mais gás. Então, Isso, assim, já mudou. transformou. Não, então tem gente que nem puxa mais gás para residência. Para residência, Tudo elétrico. Isso. Então, cooktop elétrico. Forno elétrico. Isso faz com que o consumo aumente muito, né? Sim. Eu falo, a gente está eletrificando as nossas vidas, né? Você chega em casa, você bota, você tá com o relógio aqui. Que carrega. Que carrega aqui, laptop, o tablet, que nunca teve, a gente não tinha tablet, fone de ouvido. Então, olha como a gente já gasta mais energia. Nossa, porque a gente eletrificou a nossa vida. Exato. Cooktop, não existia cooktop, né? Nunca, né? Forno elétrico, pô, né? Nossos avós, que é isso? É forno a lenha, né? Era a matriz, era madeira, cara. Aí veio o gás, pô, já foi um baita evolução, salto evolutivo, quântico de segurança, até de sustentabilidade e tudo mais. E aí agora o elétrico, que é a nova revolução. Então, imagina, cara, você consegue fazer comida com... Não, porque assim, quem tem gás de encanado, tudo bem, tem uma segurança ali. Agora, aquelas pessoas que armazenam gás em casa, no caso de cilindro, é muito lá em casa, olha só, é uma vila, não tem a infra de gás encanado. Todas as casas têm botijão. Então, olha só, cara. É uma preocupação. É uma preocupação. Além do financeiro, né? Além do financeiro, é caro. Exatamente. Caro, velho. E o gás subiu muito. O gás subiu também. Subiu demais. Só voltar rapidinho. A Natália tinha perguntado. A gente deu uma volta, Vamos mas lá. É isso. A ideia é essa. Então, como eu estava falando, é uma multinacional americana, fundada no Vale do Silício, na Califórnia. A gente fica ali do lado de São Francisco, na Bay Area, né? Na área tecnológica. Ali, área tecnológica, né? O berço de inovação, né, do mundo. Isso aqui, né? Todas as redes sociais, Google, toda essa parte de tecnologia, tanto de hardware quanto de software, muita coisa nasceu ali. E a Enphase nasceu nesse ambiente de inovação. Então, os fundadores olharam o mercado e falaram, cara, a gente vai apostar nesse mercado. Só que já existia tecnologia e eles ficaram preocupados com algumas questões do solar na época. Uma delas era a questão de segurança. Eles achavam que o inversor tradicional, né, o que a gente chama hoje de inversor string, que é o mais, né, comumente utilizado, até por uma questão de custo inicial, né, de investimento inicial um pouco mais baixo, ele trabalha com corrente contínua, que não é uma corrente que a gente tem em casa. Casa, né, comércio geral, de baixa tensão, você tem tudo em corrente alternada, que é uma corrente menos perigosa, né? O fato de você estar gerando energia do sol e você passar a trazer para dentro da casa uma corrente contínua, para eles já era um risco, já era uma preocupação. Então eles falam, cara, a gente tem que pensar numa solução um pouco mais segura, do ponto de vista de tecnologia. 2, o ponto de você conseguir, não conseguir monitorar cada um dos módulos que estavam lá no telhado, as placas, né, fotovoltaicas que estavam lá, também para eles gerou um certo incômodo de você não conseguir ver a geração de cada uma. Né? E terceiro ponto, que é a modularidade. Se o inversor tradicional, né, você está lá, imagina para uma residência que você tem lá 10 módulos, né? Se esse inversor que está na parede falha, você perde a energia daqueles 10 módulos. Imagina para uma empresa que vocês trabalham muito nesse ramo empresarial, que você está falando do inversor, às vezes, que está conectado a 100, 150, 200 né, 200 módulos, né, fotovoltaicos. A gente fala placa porque é a linguagem mais, né, popular e mais fácil do pessoal entender o termo técnico e certo. É módulo fotovoltaico, mas quando a gente fala módulo, o pessoal às vezes na casa não conhecendo. Mas então são 3 fatores que levaram eles a criar e desenvolver o produto, né, da Enphase, que é o primeiro produto, que é esse rapaz, que é o microinversor, né? Hoje a Enphase já não é mais uma empresa apenas de microinversor, é uma empresa de gestão inteligente de energia. A gente tem várias soluções no nosso portfólio, mas o carro-chefe, quem né, fez a empresa crescer e decolar, foi esse cara, que é o microinversor. Levanta um pouquinho só para o pessoal de casa ver. Boa, isso, que aí consegue aparecer. Isso. Quer pegar tiro? Isso fica mais fácil aí também para o pessoal poder... Esse aqui é um microinversor.
E então foi preocupado. Microfone aqui. Opa, microinversão em phase. Preocupado com essas 3 principais questões: segurança, modularidade, monitoramento e otimização a nível de módulo, que a Enphase, né, desenvolveu e deu escala. Então a Enphase foi a primeira empresa a dar escala comercial a essa tecnologia. Já existiam algumas pesquisas, né, mas nada ainda com escala comercial, né? E aí hoje a gente já está na 8ª geração do microinversor. Fantástico isso. Já são mais de 76 milhões de microinversores instalados em 145 países. Nossa. A Enphase está presente em 25 países com escritório físico, né? Então é uma multinacional de capital aberto na NASA desde 2011. Hoje ela vale mais ou menos 15 bilhões de dólares, né? Então estamos falando de uma das empresas mais valiosas do setor, né, de solar, e que trabalha exclusivamente com energia solar, né, armazenamento, mobilidade urbana. A gente, né, comprou uma empresa de carregadores de carro elétrico lá nos Estados Unidos chamada Clipper Creek há 2 anos atrás. A gente vai trazer esse produto agora, o próximo produto que vem para o mercado brasileiro, que é o carregamento, né? Sensacional. Porque a gente vê essa demanda crescendo. Em breve, né, mais para frente, a gente também vai ter as baterias. Acho que bateria ainda não é um mercado assim, porque não tem ainda viabilidade financeira tanto como o solar. Claro que vai chegar, tem necessidade, né? A gente vai chegar lá, mas eu acho que ainda não é a hora, a gente sabe disso e vai trazer esse produto. Mas o carregador para mim é sensacional. Por quê? Primeiro que é um mercado que está explodindo, a gente está vendo aí o número de carros elétricos. Acho que eu vi ontem, acho que foram 15 mil carros elétricos vendidos no mês passado. Né? É um número... Está aumentando cada vez mais. É muito já relevante. E a gente vai precisar de infraestrutura para isso. Sim. E o fato do nosso carregador ter a mesma plataforma de monitoramento, eu consigo monitorar, controlar, automatizar o carregamento do carro elétrico dentro do nosso aplicativo. Então, o cliente final passa a ter essa gestão total da energia em que ele consome da rede, da energia que ele produz através do solar com os microinversores, quanto que ele está injetando, quanto que ele vai carregar o carro elétrico. Então, ele consegue ter, daqui a pouco, quando a gente trouxer a bateria, quanto que ele vai armazenar, injetar na bateria. É todo um ecossistema, porque esse mercado é muito dinâmico. A gente falou, né? O mercado está crescendo. Daqui a pouco vem o Mercado Livre, daqui a pouco muda uma regulação. A gente sabe que o Brasil é esse ambiente criativo, né? de mudanças. Só para o pessoal entender um pouquinho essa questão do Mercado Livre. Boa. Vocês que são mais técnicos, expliquem para o pessoal entender um pouco. Claro. A gente pode diferença. Isso. Hoje no Brasil você tem 2 mercados, basicamente, que é o mercado cativo, que é concessionária, né? Que é uma concessão, né? Sim. Então você tem a geração lá, às vezes centralizada, que essa energia num leilão que foi, né? Que a gente tem várias empresas hoje no mercado, algumas, né? Não... Centenas, né? No Brasil, acho que são mais de 100 concessionárias, pequenas São cooperativas. Paulo são poucas, né? São Paulo, se eu não me engano, são 7 ou 8. Talvez são um poucas, pouco né? mais. Interior, né? Tem algumas empresas. E aí, o mercado livre de energia é um mercado onde você pode escolher a fonte e de quem você vai comprar a energia. Legal. No mercado cativo, você não tem essa opção. Você simplesmente chega a conta na sua casa, você não sabe de onde veio essa energia, como foi gerada, da onde veio. Para quem está aqui em São Paulo é Enel, né? Enel, aqui Sim. no caso é Enel. E a Mercado já Livre foi você Eletropaulo, escolher, né? Já foi Eletropaulo, ou é solar, ou é uma fonte eólica, enfim, né? Sim. Biomassa. Biomassa. Exatamente. E ele tem variação, às vezes, até de preço, né? Mais sazonal, mais horário. Hoje, a gente está no mercado cativo, na baixa tensão, estamos falando de residências e comércios de pequeno porte, a gente tem uma tarifa volumétrica. Ela é simplesmente quantos quilowatt-hora você consumiu naquele mês. Então, consumiu 1.500 kWh, vai pagar R$ 1.200 de conta de luz. Quando você vai para média tensão, já é diferente. Ele já tem 2 tarifas diferentes, né? Uma é ponta e fora ponta. Sim. Fora ponta é a tarifa mais barata. Na ponta, que é o horário de maior consumo, né? O horário de pico que a gente chama, você paga às vezes 2, 3, 4 vezes mais caro, tá? Por algumas horas do dia, porque é onde tem um pico de consumo, maior demanda, esse custo de energia é mais caro, né? Então, isso vai chegar também para o consumidor de baixa tensão, porque essa conta começa a não fechar. Por que a tarifa mesmo ao longo do dia varia a forma como você gera, né, transmite e tudo mais. Então, isso vai chegar e já tem conversas, né? Hoje já tem a tarifa branca para baixa tensão, já tem conversas em que essa tarifa vai passar a ser horária.
imagina que ela pode variar ao longo do dia. Nossa, Por hora. Fala assim, Meu cara, Deus. agora tá mais caro, agora é melhor. E aí essa ferramenta de gestão, esse carinha que tá atrás de você aí, Daniel, se você quiser pegar ele aí. Natália, só complementando, né? Então, Sim. as indústrias hoje, eles têm que escolher a melhor tarifa para eles produzirem. Então, sabe, às vezes não é aquele horário das 8 às 18, às vezes pode ser que seja de noite. Aí acaba implicando uma série de outras coisas, trabalhistas, enfim, né? Sim. Então, com o solar, você é o produtor da sua energia, então você não fica dependente disso. Exatamente, Sim. você não fica refém. Não fica Isso aí. refém, então assim, eu quero produzir das 8 às 18, pronto, acabou. Exatamente. Você não tem que ficar É, escolhendo o melhor custo de tarifa. É isso aí. E, em geral, o solar casa muito com o período de comercial, digamos, né, de consumo, tanto para o residencial quanto para o comercial e até para a indústria. Então, a indústria começa a produzir às 8 até às 18. O solar é exata, a curva de produção é exatamente essa curva de consumo. Né? Então, isso também dá mais previsibilidade, segurança e economia no final do dia para o empresário que quer gerar. Então, o Mercado Livre hoje ele é para grandes consumidores. Essa barreira está diminuindo. Esse ano já caiu, já diminuiu, já deu acesso a consumidores um pouco menores. E daqui a pouco, lá em 2028, ele vai dar até para consumidores de baixa tensão. Sim. Então, a gente também, lá na frente, em países, né, Europa, Suíça, alguns países, você já tem isso para o consumidor final. Tem um amigo legal. que mora lá, ele fala, esse mês eu vou comprar energia eólica, esse mês eu vou comprar energia solar. Cara, é Ele um pode absurdo escolher, Isso isso, é né? muito legal, É né? muito bom. legal. Hoje a gente é refém. Hoje você Sim. tá num consenso, simplesmente você adere àquilo, é uma concessão. E acabou, Foi fechada há 30, 40 anos atrás. E aí, esse amigo aqui que você tá... Esse cara aqui, eu Deixa eu gosto de mostrar falar que ele é o cérebro do sistema, né? Que é o sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento da Enphase ele tem um diferencial muito legal, porque além da energia gerada pelo solar, que todo o sistema faz, ele também passa a medir consumo. A gente tem os que a gente chama de TC, que são esses transformadores de corrente aqui, que o pessoal consegue ver, Sim. que nada mais é do que um sensor que mede a energia que está entrando e que está saindo da sua residência. Então, com isso, você consegue passar a ter o controle total do teu consumo, geração, injeção. E é isso que eu acho fantástico, cara. É assim, é a pessoa conseguir realmente enxergar o que está acontecendo, né? E de forma muito didática, aplicativo, né? Depois a gente, né, acho que pode fazer um podcast só para falar de monitoramento, porque é um mundo à parte, é muita informação, mas você passa a controlar isso automaticamente online, você consegue acompanhar isso, você consegue ver o histórico, né? Você consegue ver isso ao longo da semana, do mês, consegue até confrontar a sua conta de luz no final do dia, né? Então, é realmente muito legal o sistema de monitoramento. Você consegue, através desse sistema, para sistemas empresariais, né, comerciais, você consegue habilitar a função que a gente chama de zero export, para não injetar energia para a rede. Por exemplo, um cliente que já está no Mercado Livre, ele tem uma certa restrição de injeção de energia do solar. Então, você pode priorizar a geração para carga e não injetar para a rede. Então, esse sistema permite fazer isso. Então, assim... Dá uma flexibilidade, ele né? dá uma flexibilidade, traz um grau de informação fenomenal para que ali na frente também você possa ter mais decisões corretas de como você vai gerar, injetar, que horas vai ser isso, como você vai fazer isso. A gente fala muito na Enphase que o produto da Enphase, ele é future proof, ou seja, ele é a prova do futuro. A gente falou isso esses dias, né, Lucas? Eu ia falar isso aí. É um absurdo isso. Independente de como vai ser a evolução do mercado, da regulação, da lei, ele está pronto. O produto da Enphase está pronto para isso. Exato. E as soluções, né? Então, elas se comunicam. Então, tudo que você começou hoje com solar, amanhã eu quero instalar o carregador ou a bateria, é simplesmente plug and play. Você vai simplesmente instalar e eles já vão se comunicar. Porque eu quero aumentar o meu sistema, Lucas. Falando um pouquinho do microinversor, né? Ele te dá essa liberdade que o inversor tradicional não dá. Ele te dá muita flexibilidade, né? Se Primeiro de monitorar cada módulo, né? De saber onde é que está o módulo. De repente, você instalou lá no escritório, caiu uma árvore, danificou um dos módulos. Acontece, eu já vi, a gente teve um cliente até, inclusive, ele fez um vídeo muito legal, porque ele tinha instalado um sistema numa igreja, né, lá no Rio, e eram 60 e poucos módulos, placas. No dia seguinte da instalação, teve um vendaval e um dos módulos, caiu um galho e quebrou o módulo. Ele falou, Lucas, se eu tivesse com um inversor tradicional, eu jamais ia perceber. Jamais. Porque era um em cima de 65 módulos. E todo o sistema ia parar. Nesse caso, não, mas você perde a geração desse módulo, podia afetar
toda A aquela string, string de repente, Tá. né? Mas podia ser, de repente, 1/3 do sistema Tá. poderia ser afetado por esse problema naquele módulo. E se fosse só naquele módulo, você dificilmente conseguiria identificar, porque você, né, você tem Não ia 60 conseguir. módulos. É. Às vezes a diferença não é perceptível. Então a manutenção disso A é... manutenção disso. Ele falou, Lucas, no dia seguinte eu fui lá, vi, porque às vezes poderia ter sido um problema de conexão, de instalação. sim. Ele chegou, subiu a escada, viu que realmente o módulo estava trincado, um galho em cima, tirou a foto. Às vezes um vídeo assim, cara, o Enphase salvando a minha vida Fantástico. e trazendo segurança e economia para o cliente final, porque também no final do dia quem está perdendo é o cliente, né? Vocês, como, né, vocês acompanham, monitoram a usina e o cliente também tem essa possibilidade, mas se você não conseguisse monitorar isso, você não tinha como saber, né? Então, o fato de monitorar individualmente é muito legal. Segunda vantagem, a ampliação. Você está lá com um sistema, o cara comprou um carro elétrico, Sim, comprou um cooktop, comprou um ar-condicionado novo, aumentou a empresa. É. Você tem de forma modular. Você pode ampliar isso. Ele quer botar mais um módulo e um Eu micro. consigo. Se você quiser aumentar para 100, eu consigo. Para 100 você consegue Você fazer dobrar, isso. tranquilo. Exatamente. E Não também... precisa fazer novos projetos, né? Da entrada na concessionária. E também, Wilson, o principal, por exemplo, você instalou o solar lá há 5 anos atrás, era um módulo de potência completamente diferente. A potência dos módulos está crescendo muito. Total. E normalmente no sistema tradicional você tem que botar a mesma potência do que estava instalado lá atrás, porque senão você acaba perdendo, né? O módulo ele vai acabar ficando subutilizado. Sim. Com o sistema da Enphase, não, você pode botar potências Qualquer diferentes. A uma. potência que lá na frente tiver Fabricantes disponível diferentes também? de módulo, sim. Fabricantes diferentes. Sim, não tem essa Eu consigo essa fazer, dificuldade. por exemplo, eu tenho um sistema hoje com inversor convencional normal. Aí eu não quero mais ter o convencional normal, eu quero ter o Enphase. Eu consigo tirar esse inversor convencional e instalar o Enphase nos módulos que eu já tenho? Com certeza. Fantástico. É o retrofit, mas muita gente faz até o seguinte, tá? A gente está vendo muito isso acontecer no mercado. Ele tem um sistema tradicional antigo lá que ainda está funcionando, né? De repente, de uma boa marca que foi instalado de forma correta, que teve a manutenção correta, e ele está funcionando. Mas ele quer ampliar o sistema. Então, o que o pessoal tem feito? Tem feito a ampliação com o nosso produto, com o nosso equipamento, porque aí você passa a monitorar toda a geração do sistema através desse rapazinho aqui, dos T6, né, que a gente mostrou. Você passa a trazer monitoramento de consumo que ele não tinha. Né? Sim, o sistema sim. antigo não mostra consumo, mostra só geração. Então você faz realmente um retrofit, a gente chama retrofit solar, Exato. que é trazer uma tecnologia mais moderna, mais segura. Outra questão que a gente acha que vale a pena muito tocar, que é a questão de segurança. Quando eu falei da corrente contínua, Isso é super importante. lá nos Estados Unidos, a gente teve, né, mercados mais maduros e teve uma série de acidentes. Aqui no Brasil a gente está começando a ver. A barreira de entrada, infelizmente, no solar ainda é muito pequena. A gente não tem uma certificação do instalador. Sim. Né? Isso é algo que, como mercado, seria importante a gente lutar para isso. Porque a barreira é pequena, qualquer um pode começar a empreender nesse setor. Sim. E aí, né, instalações feitas de forma errada, com baixa qualidade, com produtos ruins, geram problema. E no inversor tradicional, no inversor string, você pode criar um arco fotovoltaico, um arco voltaico, e isso vai gerar um incêndio. Vai E mesmo. você não consegue parar, porque se tiver sol e o módulo estiver lá, ele está trazendo corrente. Exatamente. Não tem onde desligar o módulo. Diferente dessa nossa tecnologia. Primeiro que eu trabalho com tensões baixíssimas, então eu não tenho nem a possibilidade de criar um arco voltaico. Esse é o primeiro ponto. Alguns produtos já estão vindo com o que a gente chama de AFCI, que é o preventor de arco, né, da formação de arco voltaico. Mas eles têm a possibilidade, ele só extingue aquele arco. O Enphase ele nem chega a gerar, porque as tensões são muito baixas. Tá? Fora isso, eu tenho o que a gente chama de Rapid Shutdown, que é o desligamento a nível de módulo. Então, eu zero a tensão aqui disso e eu desligo aquela energia. A energia não vai continuar fluindo lá das placas para chegar até onde tem a conexão do sistema, porque ele vai estar desligado, e com isso ele é muito mais seguro. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram empresas que tiveram problemas gigantescos com isso, porque instalaram solar. Primeiro ano tudo bem, no segundo ano tudo bem, daqui a 3, 4 anos, pela falta de manutenção, o sistema teve um problema, teve incêndio no warehouse da Walmart, da Amazon, e foi um prejuízo financeiro enorme. Tanto mas que isso hoje lá é lei, né, cara? O risco, né? O risco para a vida, né? para o bem material. Isso não tem preço, né? E fora isso, o principal, o risco reputacional.
Reputacional, é A verdade. empresa que instalou, ela praticamente depois não conseguiu mais atuar no mercado, teve muita dificuldade, porque ela levou a culpa por ter feito. Às vezes a culpa não foi dela, foi a culpa da tecnologia que não era mais segura. Então, explicando de uma forma mais leiga. Isso. O microinversor tradicional, ele é conectado com todos os módulos O inversor, da placa. o inversor tradicional. O inversor tradicional é conectado com todas as placas do módulo solar, todos os módulos. Isso. E ele tem uma corrente contínua que passa ali por dentro da casa. Vai somando, né? Tá ligado? Isso, o inversor manda essa corrente para casa, ou injeta para tudo mais. Isso. Com o se acontece alguma coisa lá em cima, módulos, você não consegue desligar. Você não controla, você não desliga. Você desliga do inversor para frente, mas do inversor para trás, pro telhado, você não tem o que fazer. Tá. Porque tem solar, continua gerando E corrente. com o microinversor, ele desliga. Ele desliga a nível de módulo, lá em cima. Desliga na fonte, né? Desliga lá em cima. Então ele e aí muito não mais passa seguro. essa corrente. Não passa mais corrente, não chega mais corrente. Não tem como causar acidente. Agora você imagina só, né? Tá causando um incêndio lá, qualquer acidente. E o sol, lógico, não vai parar e continua pegando fogo. Então é como se tivesse uma fogueira e continuando jogando um jogando combustível, exatamente. É muito devia ser as técnicas são para os próprios bombeiros, e assim, lá nos Estados Unidos tiveram vidas que foram perdidas dos bombeiros, porque eles não sabiam primeiro que tinha solar, estava no telhado pegando fogo. Ele entrou e ele foi eletrocutado. Nossa. Porque ele não sabia que tinha solar, às vezes não dá para ver, você tá lá fumaça e tal. Então você tem um risco também para a vida que vai combate. E aí depois, mesmo você sabendo solar, como é que eu... Então você tem técnicas de botar, você tem que colocar uma manta preta para evitar que o sol chegue nas placas e aí você consegue zerar. Mas fazer isso não é simples. Sim. Então, lá nos Estados Unidos, desde 2017, passou a exigir esse tipo de dispositivo de segurança. Então, para ter o sistema solar. Para ter solar nos telhados. Então, isso passou a ser lei. Precisa ter um microinversor. Precisa ter isso. Aqui no Brasil, o Corpo de Bombeiros, aí são normativas dos Corpos de Bombeiros, hoje de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo mesmo já está em Mato Grosso, e São Paulo já está em discussões avançadas, já estão passando a exigir esse tipo de solução para sistemas comerciais. Residenciais ainda não, porque o Corpo de Bombeiros ele atua no comercial que ele tem que dar o alvará. O alvará, é verdade. Então, para a renovação dos alvarás de funcionamento, eles já estão exigindo, inclusive, até retrofit de sistemas anteriores que foram instalados sem essa tecnologia. Acho que talvez um pouco discutível isso, mas o importante é que daqui para frente, esses novos sistemas têm que ser instalados com esse tipo de solução, não só a nossa solução, mas equipamentos que possam ter esse desligamento remoto lá a nível de telhado. Tá? Então, de novo, Enphase é a prova do futuro, porque é isso que a gente sempre fala. A gente está no Brasil há 3 anos e a gente vinha falando, olha, essa normativa, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e outros países. A Enphase está há 18 anos já no mercado, né? Tem mais de 76 milhões de micros instalados. A gente já viu mercados mais maduros passarem pelas mesmas transformações. E é o que está acontecendo agora. E é o que está chegando. E a gente falou isso desde o início. Falou, se você instalar o Enphase, você está pronto. Você tá conforme qualquer mudança que vier de segurança, porque ele já foi concebido pensando nisso. O Enphase, o produto, o microinversor nosso, ele nasceu disso. Ele nasceu de trazer mais segurança. Ô, Lucas, a garantia dos inversores convencionais... Cara, quando eu comecei no mercado, Wilson, esse inversor tradicional era de 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Hoje, a gente está vendo inversores com 10 a 12 anos. Tá? Máximo 12 anos. Fez no mínimo o dobro do tempo, então. No mínimo o dobro. A gente está falando do IQ8P, que são 25 anos de garantia. Então, é mais do que o dobro. E isso é muito importante também quando a gente fala. Passa de geração para geração, então, e o microinversor tá lá. E é legal. A própria placa, né, o módulo fotovoltaico, tem 25 anos de garantia de performance. Então. Né? De garantia tem 10, 12, às vezes 15. Mas de performance são 25. Então, a gente fica alinhado com a mesma garantia. Né? Então, isso é muito legal também. E isso é importante também quando a gente calcula, porque muita gente vê... Claro, a gente sabe, é um inversor de qualidade superior, de segurança superior, tem um custo para isso, óbvio, a gente sabe, tem um valor agregado nessa tecnologia, mais seguro, otimizado. Você consegue ver aqui que toda a parte construtiva dele foi feita para otimizar a geração e diminuir as perdas por temperatura. Então, só que quando você compara com o inversor tradicional, claro, ele tem um CAPEX inicial um pouco maior, mas no longo prazo essa conta se paga, porque se o inversor tradicional tem 12 anos...
Pode ser que ele falhe antes disso, você vai ter que trocar ele pelo menos uma vez ao longo dos 25 anos. Sim. Talvez mais de uma vez. A gente já está vendo investidores tradicionais instalados assim uns 6 anos atrás que já estão falhando. Né? Então, fora isso... Fora o desconforto de você ter que levar para manutenção, ficar um tempo sem usar o sistema todo. O sistema todo. Exatamente. Tirou o inversor, você perde toda a geração. Então, isso tem que entrar na conta financeira que a gente chama do custo nivelado de energia, o LCOE, que é, no final do dia, em 25 anos, 30 anos, 40 anos, quanto que esse equipamento vai gerar de energia e de economia? Sim. Não adianta um inversor, eu paguei mais baratinho nesse inversor aqui, que vai me trazer... né? É um investimento, ele tem que ser seguro. Sabe outra coisa que a gente reparou também, Lucas? É assim, quando a gente chega no cliente, hoje assim, o cliente ele starta um sistema solar da casa dele somente após a homologação da concessionária. Sim. E isso às vezes demora. Total diferença. Dependendo do sistema, se for acima de 112... 3, 6, 9 meses. A gente pegou cliente aí que 9 meses beirando um ano. Beirando um ano a concessionária não homologou. Dificuldade. E uma outra grande sacada que a gente vê aqui no Enphase é isso. Por quê? Ele é um sistema com exportação zero grid. Você ligou hoje, amanhã tá gerando. Amanhã tá gerando. Isso eu acho fantástico. E aí acaba falando o quê? O cliente ele tem essa consciência de, pô, se eu ficar no mínimo 6 meses pagando meu financiamento sem gerar, eu tô tendo 2 contas, a conta de luz e a do financiamento. Se eu coloco um Enphase, essa minha margem que a gente coloca sempre a mais, né, que o Enphase é um pouco mais caro que os outros tipos de equipamentos, o cliente ele tem essa consciência, poxa, eu vou começar a gerar amanhã já, exato. Entendi. Não, com certeza diminui também esse payback, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, né, das concessionárias. Esse prazo não era para demorar, você falou 6 meses, 1 ano, não faz sentido nenhum. Não o faz prazo sentido. Legal, até desde a época da resolução, eram no máximo 60 dias para sistemas residenciais. Muitas vezes o cliente ele acha que o problema está no integrador, né? E não é. E a dificuldade a gente sabe. Por que a concessionária não vem, então? São as concessionárias tentando travar de certa forma, né? Então, tem essa dificuldade. Eu acho que o produto também pode agregar nesse tipo de solução. Então, tem muita vantagem. Vamos fazer um recap aqui das maiores vantagens do microinversor da Enphase. Os 25 anos de garantia. E também, em relação a isso, quem dá a garantia, né? Porque tem empresa que está no mercado há 4, 5 anos. Tem empresa que não tem CNPJ no Brasil, não tem suporte técnico no Brasil. A Enphase já está. A gente está falando de uma empresa americana. A americana há 18 anos no setor, tem 60% do mercado americano, a gente tem quase 60% de market share nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. A gente tem capital aberto na NASA, então você sabe a saúde financeira da empresa, você sabe o quanto que ela tem em caixa, quanto que ela tem, né, de bancabilidade, né, que a gente tem o termo certo. Então não adianta também, tem gente que eu já vi, investidor aí do mercado de 25 anos de garantia, mas eu falei, cara, quem é garantia de quem, né? De quem? A garantia sou eu. Então acho que isso é importante, a questão da garantia, mas também quem dá a garantia. E a gente tem CNPJ no Brasil, suporte técnico no Brasil, isso também dá mais segurança para os nossos parceiros e para o consumidor final, para você que quer instalar energia solar na sua casa. Então, muito legal. Isso é importante. Fazer um resumo aí do... vamos lá. Então, garantia 25 anos estendida. De garantia. Taxa de falha também, que a gente acabou não falando. 0,05%. É o equipamento com menor taxa de falha. Vamos ter que fazer, com certeza. Taxa de falha baixíssima. O monitoramento e otimização. Não é só monitoramento, né, gente? Esse cara aqui é um MPPT por módulo. Eu consigo monitorar e otimizar cada módulo. Ou seja, eu extraio o máximo de energia de cada placa. Diferente do inversor de string tradicional que não tem a mesma coisa. Ele estava me explicando, por exemplo, eu tenho uma sombra. Numa das placas, afeta toda aquela string, todo aquele conjunto de blocos. E com microinversor não, né? Só aquela placa. Isso é muito legal. Entendeu? Isso pode acontecer normal. Você tem uma casa, tem uma árvore. Isso você consegue ver pelo monitoramento no aplicativo, né? Você consegue ver. Muito legal. Em tempo real. Então, garantia, taxa de falha baixíssima, segurança, que a gente falou bastante aqui. Que eu acho que é o principal. Monitoramento e otimização a nível de módulo e a prova do futuro e pronto para as outras soluções que a gente vai trazer. Conexão de carregador, bateria, daqui a pouco de automação residencial, de gestão, de você falar, cara, só vou ligar o ar-condicionado quando tiver solar. Isso tudo, todo esse equosistema. Cara, essa casa inteligente. Essa casa inteligente que é o futuro, é o presente. Hoje você já tem um Alexa que você já faz, liga, você já consegue fazer sistemas residenciais que você consegue ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, ligar o forno, a piscina, aquecer a água. Isso tudo já tem, né? Cada vez vai mais popularizar. Então, a solução da Enphase, junto com, né, parceiros
né, sérios e comprometidos como vocês, que já estão no mercado, Sim. né, há dezenas de anos aí, provendo soluções e trazendo o suporte, né, porque também Principal é importante você ter um equipamento de qualidade, mas também quem vai fazer o projeto, quem vai fazer a instalação. No caso da GoPower, a gente tem toda a preocupação do projeto. Hoje, Lucas, a gente tem a parte estrutural também, que hoje a gente vê muito no mercado de laudo estrutural. Tem muita empresa que nós temos engenheiros elétricos, né? Os quais fazem o acompanhamento da toda a instalação. Então, realmente, a gente oferece tudo isso. A gente já tem um cliente já que é bem diferenciado. Aí vem um produto desse aqui, pô, agora e matou a pau. E a gente está vendo no mercado, né? Muita gente, acidente, teve recente um acidente agora no Nordeste, no Nordeste caiu o teto de uma igreja. É. Então, essa questão da qualidade, né, desde o laudo estrutural, projeto elétrico sendo bem feito. Nós temos. Porque, como a Natália falou, o solar é um investimento. Hoje, um dos melhores investimentos que tem. A gente está falando de TIR de projeto solar de 30%, 35%. Payback de 2 anos. Que investimento tem? Hoje, você fala assim, estou com dinheiro aqui, eu vou investir no mercado financeiro que dá essa rentabilidade com essa segurança. Mas, para isso... E o sol trabalhando, né? E o sol trabalhando para você. Mas, para isso, precisa de quê? De equipamento... De qualidade. E de empresas sérias que vão fazer um trabalho de instalação, projeto e depois a manutenção de forma séria. Então, agora puxando um pouco a sardinha para a GoPower, né, pessoal? Importante. Nós somos uma das poucas empresas no mercado que tem essa parceria com a Enphase, né? Com certeza. E a gente sempre procura soluções aí. Sempre. A gente está sempre preocupado com o cliente. Por isso que a gente tem corpo de engenheiros elétricos, corpo de engenheiro civil, que isso para mim é principal, estrutural. O cara, nós vamos na sua empresa, a gente leva o engenheiro, ele faz um laudo, apresentamos um laudo. Isso aí tá tudo incluso no seu orçamento. É porque a gente falou aqui, né? Não é brincadeira. A gente tá fazendo um investimento que é relevante. É relevante, Exato. É pra vida. É pra vida. E principalmente a questão da segurança. Então não é você encontrar qualquer empresa no mercado e sair instalando aí Perfeito, né? perfeito. Às vezes o custo. E eu já vou deixar. Às vezes o barato. Às vezes não, né? Sempre o barato sai caro. Exatamente. Então você quer instalar energia solar? Procura GoPower. Legal. E eu já vou deixar aqui mais vezes pra gente fazer essa conversa com o Lucas. Acho que foi só o primeiro. Passou rápido, hein? Sim. Voando. Passou voando. E, cara, muita você não tem informação, noção, né? é muita informação. É que eu tava falando com o Lucas esses dias, eu falei, Lucas, tem muito assunto. A gente, numa conversa de WhatsApp, a gente ficou quase uma hora falando das... Tipo assim, o Enphase, porque é bom, porque é isso, porque pega. Então, assim, tem muito mais coisa, tá? E a gente vai... damos início hoje ao nosso podcast aqui, Startamos com o pé direito. Com o pé direito demais. Só mais uma coisa importante, é o seguinte, né? Da GoPower. Então, a nossa preocupação realmente é com a qualidade do equipamento que nós vamos estar ofertando aos nossos clientes, que acabam virando amigos, que depois indicam outras empresas. Então, a gente pegou tal confiança na GoPower, cara, que hoje a gente é o fã número 1 aí da Enphase, né? Não, isso é muito legal, a gente fica muito feliz, porque assim, é fruto do nosso, né, do trabalho. E para vocês também é bom, dessa porque vocês proximidade. sabem que a gente também, né, a qualidade tem essa preocupação nossa, a gente tem essa preocupação. Isso é algo que a gente preocupa muito, né? A gente tem uma qualificação, normalmente, das empresas instaladoras, a gente investe e a gente está muito próximo, né? Tanto dos nossos distribuidores, parceiros, quanto de vocês, instaladores, integradores. E essa proximidade é um diferencial para mim também muito, muito importante da nossa empresa. Lucas, quero agradecer sua presença hoje. Foi muito legal esse papo. É o primeiro de muitos. A gente vai marcar mais. Quero agradecer você também que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio. Maravilha, turma. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. Beijo. Tá vendo como é que é muito melhor começar?